Bem-vindos ao curso AutoCAD 2013 Detalhamento Arquitetônico. Nesse curso a gente vai aprender como fazer os detalhes arquitetônicos de alguns elementos construtivos. Nesse primeiro módulo, nós vamos aprender a fazer os detalhamentos de áreas molhadas, ou seja, as áreas molhadas são cozinha e banheiros. E nós vamos detalhar nesse primeiro módulo, começando por essa primeira aula, os banheiros. Para começar um detalhamento de área molhada, como por exemplo do banheiro, nós precisamos primeiro separar esse banheiro da planta principal. Então aqui eu tenho a planta de um apartamento e nós vamos trabalhar nessa aula a planta desse banheiro aqui, tá? Pode ver que ela está a grosso modo feita aqui e agora eu preciso transportar a planta desse banheiro para que ela fique a planta que vai servir de base para todo o detalhamento que eu vou fazer. O que eu fiz aqui? Eu copiei e rotacionei essa planta e agora eu consigo começar a trabalhar com ela um pouquinho melhor. O que aconteceu também? Eu separei, eu já tinha na minha planta original o espaço onde vai o chuveiro, já estava posicionado onde vai o vaso sanitário e aonde tinha pia, tá? O que eu fiz agora? Eu indiquei as vistas que eu vou passar, que eu vou trabalhar nas próximas aulas, e coloquei também a porta, que não tinha lá, a abertura dessa porta. Posicionei melhor esse bloco, que é o bloco já da minha cuba de sobrepor, de semi-encaixe, na verdade. E agora eu preciso cotar isso daqui para que a gente consiga perceber realmente como que isso vai ficar e deixar as informações corretas para quem vai executar, para que possa posicionar da forma correta tanto as louças sanitárias quanto o espaço do box. Para cotar, eu entro aqui na aba Annotate e escolho, eu tenho aqui configurada uma cota que é a cota DIN 25. Eu tenho que encontrar ela aqui, DIN 25. Esse arquivo que vai para vocês vai ter essa cota aqui também. Então, entro com o comando Dimension e agora eu preciso cotar o que é principal aqui dentro, tá? Cotar o tamanho da minha bancada, que na verdade está com 1,81, eu posso até dar um stretch aqui, S Enter, seleciono, posiciono para cá, 0,01, tá? Então eu tenho 1,80 m aqui de bancada. Aonde que está posicionada essa minha cuba? Então eu preciso colocar aqui o eixo da minha cuba, aonde que está. Então se ele está aqui a 79, já vou passar ele para 80, ó, 0,01. Tá com 80, tá? Onde que tá posicionado o vaso sanitário? Então, ele tá nessa posição aqui, 42. Se eu quiser, até posso colocar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Se eu quiser colocar 45, posso dar um stretch também, de 0,03. Ó, tá 45. O tamanho do meu box, então, quanto eu tenho aqui? Eu tenho 71 por 1,55, que é a largura do meu banheiro, tá? Esse banheiro, ele é irregular. Por quê? Porque isso é um projeto de reforma, então ele tem uma forma um pouquinho irregular, que ele tem uma parede aqui que é um pouquinho recuada. Fora essas cotas internas aqui, que eu tenho de posicionamento, eu ainda posso colocar o tamanho do banheiro, se eu quiser, ou eu posso indicar que para verificar isso lá na minha planta original, onde eu já vou ter o tamanho desse banheiro. Quando eu trabalho com detalhamento de banheiros, principalmente, mas de áreas molhadas em geral, eu preciso de alguns blocos que a gente encontra em sites específicos dos fabricantes. Existem na internet alguns blocos que a gente encontra em sites que tem vários tipos de bloco, e existem os blocos que nós encontramos dentro do site do fabricante. A Deca é uma fabricante de louças e metais sanitários, e a gente encontra dentro do site deles esse DecaCAD aqui, onde a gente pode instalar todos os blocos de todas as linhas que eles têm. Então, se eu preciso, por exemplo, de um chuveiro, eu não preciso desenhar esse chuveiro. Eu posso puxar aqui
dessa biblioteca de blocos, todos os blocos que eu preciso de chuveiro, de torneira, de vaso sanitário, de cuba, então eu posso puxar tudo daqui, tá? É isso que a gente vai fazer agora com o chuveiro, a gente vai puxar um bloco aqui, instalar e aí colocar dentro do nosso projeto do AutoCAD. Depois que eu baixei o meu bloco, eu posso, com o comando Insert, que é no atalho de teclado I, Enter, inserir esse bloco do chuveiro, tá? Eu vou procurar aqui, ó, eu instalei os chuveiros da linha Aqua Plus. Quando eu instalo, o que acontece? Ó, eu tenho aqui a visualização dele em 3D, e eu tenho as plantas e as vistas desse chuveiro. Ó. Eu tenho ele em vista lateral, eu tenho ele em vista frontal e eu tenho ele também em planta baixa. Então, aqui não tá aparecendo, mas se eu pegar o P aqui, é planta baixa, tá? Posso dar um OK. Eu já tinha definido esse bloco, então eu vou redefinir. O que acontece? Ele está vindo com uma escala muito maior do que a do meu bloco. Então, eu vou pedir para ele inserir nesse ponto aqui. E agora, eu entro com uma escala. Então, comando Scale, SC, Enter. Seleciono esse objeto, seleciono um ponto. E agora, ponto 001. Porque ele estava num fator de escala 1000 e eu estou trabalhando no fator 1. Então, estou trabalhando em metro e ele estava em milímetros, por isso que ele estava assim tão grande, tá? A vantagem desses blocos já vindos do fabricante é que ele já está com os tamanhos corretos, ele já está definido com o tamanho do fabricante. Então, eu posso posicionar ele aqui conforme eu tenho a necessidade, eu vou posicionar ele para cá, tá? Posicionar ele aqui mais central. E aí, eu já tenho o tamanho correto dentro desse meu box, como é que vai ficar esse chuveiro. Para finalizar a minha planta baixa, eu posso inserir agora as achuras e esses textos aqui indicando qual é o ambiente que eu estou detalhando, tá? E a escala em que ele tá. Então, planta baixa do banheiro da suíte e a escala 1/25. Nesse curso, a gente está partindo do princípio que vocês já sabem mexer no AutoCAD, então, ensinando como fazer os detalhamentos, inclusive utilizando alguns comandos pelo atalho de teclado, tá? Nesse caso aqui, agora, para utilizar o hatch, eu entro com H de hatch, Enter, e ele abre aqui a aba Hatch Creation, que é uma aba do AutoCAD 2013, tá? 2012, 2011 também tem, mas quem trabalha com versões anteriores não vai encontrar essa aba, vai encontrar aquele menu suspenso que tinha anteriormente. Eu posso escolher aqui o tipo de achura que eu quero. Eu escolho agora uma achura para essa pedra aqui da minha cuba, tá? Inclusive, essa pedra aqui, ó, eu não tô conseguindo acessar um ponto em que eu pegue só ela, porque tá aberto, tá vendo? O AutoCAD tá me dizendo aqui, ó, aonde que tá pegando, onde que tem um ponto que tá aberto, é esse ponto aqui. Então, antes de continuar, eu preciso entrar com o comando Extend, EX, Enter, seleciono aqui, seleciono esse aqui, e aí eu consegui fechar, teoricamente, o meu ponto. Ó, aqui tem outro ponto que está estranho, então preciso fechar esse ponto aqui, preciso arrumar esse ponto aqui. E agora provavelmente vai dar certo a minha achura. H, Enter. Ó, agora ele está selecionando o ponto certo. Essa é uma das vantagens do 2013, ele acaba nos auxiliando no ponto que está errado. Selecionei aqui, essa escala está muito pequena, então estou colocando aqui 10, vamos ver se fica melhor. Ó, ainda está pequena, então vocês vão arrumando essa escala conforme, ó, agora ponto 01 ela ficou melhor. Eu posso colocar aqui ainda um pouquinho menos, ponto 005. Ó, colocou aqui dentro, ela fez essa achurinha pontilhada, que é a achura indicada para bancadas, pias, o que tiver com pedra, granito, e eu ainda posso achurar, se eu quiser, as minhas paredes, só para dar o destaque dessa parede. Então,
mudo aqui a minha achura, posso colocar a achura sólida, se eu quiser, ou posso colocar uma achura tracejada. Então, colocar aqui essa achura sólida, aqui nas paredes, e posso modificar depois o layer dessa achura, deixando esse layer num tom de cinza. Nessa aula nós vimos como fazer o detalhamento de uma planta baixa de banheiro. Nesse detalhamento ainda está faltando a parte de piso, então primeiro eu estou detalhando toda a parte de mobiliário, né, dentro desse banheiro, e agora eu vou partir para a parte de piso que nós vamos ver na próxima aula.